Olá pessoal, olá, boa noite a todos. Lei Coradini, seja bem-vinda. Nós vamos iniciar nossa live, Zoltec em live, Denis, Bruno. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Live, Tiago, Ranier, Welton, Orlando, Jasson. Oi Bruno, Boa noite, professor. Tudo bem? boa noite doutor Bruno, tudo bem? Tudo em paz, graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Seja bem-vindo, viu Bruno? Obrigado. Tá Vamos tudo conversar um certo por pouquinho aí? hoje. Vamos fazer um bate-papo aí. Vamos falar um pouco de como produzir carne, né, Bruno? Vamos tentar, né? Vamos falar um pouco aí de como produzir carne. Pessoal, então vocês vão chegando aí, a gente vai fazer o nosso bate-papo, tá? Sobre produção animal em sistemas integrados, os ILPFs. E o Bruno, acho que ninguém melhor para falar sobre isso do que você, viu, Bruno? Seja bem-vindo. Você pode ficar à vontade, se apresente para o público Obrigado, Fábio. que é do meu Instagram te conhecer. Vamos lá, vamos tentar conversar um pouquinho aí hoje à noite, né, sobre produção animal em sistemas integrados. A gente acabou colocando ILPF aí no título, mas sistemas integrados é o conjunto deles todos, né? Sim. Eu, para quem não me conhece, eu sou agrônomo formado em lavras, mas já andei um pouco de Minas, desci para São Paulo, né? Fui fazer minha pós-graduação lá em Piracicaba e de lá vim para cá, para Mato Grosso, onde agora em 2020 completo 10 anos, final do ano completar 10 anos em Mato Grosso. Então lá vai uma década mato-grossense já, tentando entender um pouquinho de produção animal aqui nesse limite, né, de cerrado com a Amazônia, que é diferente não é um cerrado característico, a gente chama de zona de transição. Então é uma zona interessante de trabalhar, porque chove 8 meses do ano, 9 meses do ano. Então dá para aprender um bocado com esse clima aqui, com esse lugar, viu? É uma dinâmica diferente, né, Bruno? Quando você tem uma região com essa, né, primeiro com alto índice pluviométrico, nós estamos falando aqui de Sinop para cima, acima de 2.000 milímetros, tranquilamente num ano agrícola comum. 15 de setembro em diante, a turma começa a plantar soja no pó, porque a chuva vai cair até o final de setembro. Sim. E a gente ainda vive aqui nesse cenário que para mim é extraordinário do ponto de vista de integração, que nós vamos conversar hoje, que é você ter uma lavoura de soja que é seguida em metade da sua área, mais ou menos, com milho safrinha. O Mato Grosso é o maior produtor de milho safrinha do Brasil, então a gente tem mais 5 milhões de hectares de milho aí depois de quase 10 milhões de soja. Então tá perfeito para a nossa pecuária. O cenário é muita chuva, temperatura o ano inteiro. Né? Os colegas que estão no Sudeste, eu estou vendo o pessoal já se queixar de um friozinho lá embaixo. A gente continua aqui O suando. frio para nós aqui deu 20 graus, tá frio, né? Essa semana passada chegou a 17 aqui e a gente comemorou, né? O cara aproveita É, para comemorar um friozinho assim, mas não dá para usar casaco hora nenhuma, não. E até o que a gente tem observado, que até as dinâmicas que ocorrem no solo aqui, a gente tem observado que é um pouco diferente, precisa esclarecer mais, precisamos estudar um pouco mais para entender um pouco nessas condições de precipitação aí, que nem tu falou, de 2.000 milímetros. Como a gente tem alta chuva, né? Muita chuva, e as temperaturas se mantêm altas durante o período seco, a decomposição é muito alta também, né? Então, assim, o Sim, micro-organismo continua trabalhando por mais tempo. É diferente do plantio direto que a gente vê, né? Que veio aí do sudeste, do sul do Brasil, onde a gente consegue manter mais palhada lá no solo. Então, acho que nesse cenário aí, a nossa integração lavoura-pecuária aqui também ajuda bastante, né? Quando a sim. gente equilibra esses pastos durante a estação seca e ainda entrega no final do período seco uma boa palhada para a gente fazer soja em outubro, setembro, outubro. Então, essa é uma linha de trabalho que eu estou começando ela agora. A gente, né, eu passei esse 1 ano e meio aí fora do país, num treinamento na Flórida, e depois que eu voltei, os dois experimentos que estão no campo hoje são nessa linha de consórcios forrageiros, para a gente tentar melhorar um pouquinho o que está acontecendo na entre-safra,
para garantir pasto para nossa entre-safra e boa palhada para soja. Vamos ver, daqui a uns anos vai ter alguma coisa para a gente conversar. Legal, 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 muito bom. E o nosso assunto hoje que nós propomos, né, Bruno, a gente falar um pouco sobre produção animal nesses sistemas, né? Talvez falar um pouco aí sobre os sistemas, eu não sei como é que você chama, se você chama ele de puro ou de monocultura, nesses sistemas de monocultura, às vezes só a forrageira ali, né? E depois nos sistemas integrados para a gente ver como é que tem sido esse desempenho desses animais, né, nessa condição. Eu acredito que a sua realidade aí, com relação, quando a gente pensa em pastagem, seja muito semelhante ao que nós temos em Rondônia, né? Com essa questão de degradação, alguns estágios de degradação que nós já estamos conversando. Eu vi que você, quando fez a live com o Rafael, comentou sobre isso. Nós temos uma coisa muito semelhante a de vocês aí com relação aos estágios de degradação e necessita de uma recuperação, né, Bruno? Sim, de maneira geral a gente tem ainda bastante trabalho a fazer, eu diria. Sim, sim. Então, os sistemas solteiros aqui, bom, Mato Grosso hoje é o maior estado produtor do país, né? Nós estamos aí com 30 milhões de cabeças, em, sei lá, 28, 30 milhões de cabeças em 26, 27 milhões de hectares. Então, é um cenário de produção a pasto, né? É o que a gente trabalha de maneira geral. Eu, inclusive, tenho mudado um pouco a coisa com os alunos, assim, né? A gente tem o hábito de dizer, os pastos estão muito degradados, a gente precisa melhorar. Eu acho que a gente tem que dizer o seguinte, olha, muito já foi feito, mas ainda há o que fazer. Porque se a gente voltar um pouquinho para trás na carreira da gente, né? A gente não está tão velho assim, mas já tem uns dias andando. Assim, eu acho que a gente evoluiu bastante. Hoje a gente consegue conversar de manejo de pasto, a gente consegue conversar de suplementação, né? A coisa da adubação não é mais um tema que quando você começa a falar de nitrogênio, fósforo, potássio, alguém olha de lá e fala assim, nossa, de onde saiu esse maluco, né? Não, a gente hoje consegue discutir, tem uma turma boa fazendo frente aqui nesse Brasil central, que eu acho que é com essa turma que a gente tem que se juntar, no sentido de dar continuidade a esse projeto de melhoria contínua, né? Sim. Eu gosto de levar em consideração que a pecuária... Você não conhece um pecuarista que assim, era pecuarista e deixou de ser no dia seguinte, né? Pecuária normalmente é um negócio que está arraigado na família, é um negócio de gerações normalmente. Eu tiro por mim, lá em casa nós estamos na 5ª geração. Então, assim, eu gosto de conversar com os pecuaristas e dizer para eles, por que não tomar decisões pensando na sua próxima geração? Sim. Né? Vamos pensar em solo pensando na próxima geração, vamos pensar em carbono pensando na próxima geração. Às vezes tem certas atitudes, certas necessidades de manejo que levam de fato algum tempo para a gente colher o resultado, colher a resposta. Então, esses sistemas eles evoluíram muito, né? Se a gente for olhar para os dados que a gente tem no país hoje, nós saímos lá de, sei lá, 80 milhões de cabeças na década de 70 para 210, 215 milhões de cabeças do que a gente tem hoje. Então, isso foi um incremento de mais de 150% no nosso rebanho. E se a gente for olhar nesse mesmo período para as nossas áreas de pastagem, a gente está aí de 150 para 160, 170 milhões. Não aumentou tanto a nossa área de pasto, né? Então, existe uma percepção que a gente precisa mudar, porque muito foi feito, muito foi feito. Se você levar em consideração que aumentou 10% a área de pasto, mas aumentou em 150% o rebanho, aumentou em 150% a taxa de lotação, a gente precisa agradecer isso aos agrônomos, aos tecnistas, veterinários e produtores e agricultores, todo mundo que vinha trabalhando nesse processo nos últimos 30, 40 anos. Teve alguém que desenvolveu pesquisas nessas áreas, né, Bruno, para a gente conseguir chegar a isso. Exato, exato. Então acho que a gente ainda tem uma leitura da pecuária que é meio copo vazio. Eu gosto de olhar para ela como meio copo cheio. Né? Eu acho que a gente tem que ter a perspectiva de que há muito o que ser feito, mas é necessário haver um reconhecimento de uma turma que está, né, pegando o boi pelo chifre há algum tempo para fazer isso acontecer. Então, os sistemas solteiros, né, os sistemas monocultivo, nessa nossa conversa de integrados hoje, vamos chamar eles de solteiros, eles evoluíram muito, eles têm ainda o que ser feito, e aos poucos a gente vê, que eu acho que é uma coisa importante, Fábio, a mudança da atitude das pessoas. Né? Sim. O pecuarista quer fazer diferente. O pecuarista já entendeu de que é necessário mudar o jeito de olhar e é necessário
tomar mais a fazenda do ponto de vista de estratégia, de planejamento. Especialmente depois que eu mudei para Mato Grosso e comecei a trabalhar com a integração, onde a lavoura traz uma perspectiva diferente, é muito interessante como os pecuaristas evoluem a partir do momento em que a lavoura entra no planejamento, né? Porque a lavoura traz calendário, a lavoura traz data de plantio, a lavoura traz data de colheita, a lavoura traz uma necessidade de monitoramento de pragas e doenças. Então, isso acaba trazendo para dentro do sistema integrado um benefício indireto muito grande para a pecuária, que é a calendarização dela, que é a necessidade de pensar o que eu vou fazer com a minha pecuária. O agricultor que hoje está com o milho plantado no campo, que a gente já colheu, né, a essa altura, a soja já foi toda colhida, a gente termina isso lá em março, o milho está todo plantado, e ninguém está discutindo o que vai plantar na próxima safra de agricultura. Ela está comprada, né? Alguma coisa já está entregue. Então, assim, não há o que se discutir hoje do lado agrícola de um sistema integrado, o que nós vamos fazer com a agricultura do ano que vem. Mas do lado da pecuária, às vezes, ainda tem, né? Nossa, como é que vai ser o ano que vem? Qual vai ser o planejamento da pecuária do ano que vem? Então, a agricultura vem trazendo esse casamento com a pecuária, na minha leitura, de uma maneira muito positiva. Sim. No sentido de trazer um pouco mais de organização de longo prazo. Né? Outro dia eu visitei uma das nossas, daqui do norte do estado, uma das fazendas parceiras da Embrapa, as máquinas todas estacionadas do lado de fora do barracão, um funcionário por conta de desmontar todas elas, limpar, organizar. Aí eu voltei 15 dias depois, já estava tudo fechado no barracão, engraxado. Então, assim, uma necessidade de uma organização que nem sempre a gente viu de uma maneira histórica na pecuária. Sim. Né? Então, acho que a agricultura vai ensinando para a gente, à medida em que a gente une as duas atividades, a necessidade da previsibilidade, a necessidade de trabalhar à frente. E olhando a pecuária solteira, nisso, do ponto de vista de suplementação, a gente vê uma certa evolução nisso numa necessidade hoje mais bem discutida entre os produtores de ter o pasto diferido para usar na estação seca, alguns menores optando por silagem, alguns com fenação, mas assim, de você pensar a estratégia de longo prazo na fazenda, e o que eu vou fazer com esses animais na estação seca? Então, eu acho que aí o solteiro soja e o solteiro braquiária, eles vêm se unindo e trazendo uma série de vantagens de um para com o outro, para que a gente possa usufruir dos dois, né? Quando a gente olha para a agricultura sozinha, de até, vamos lá também, vou me arriscar a dizer, de 8, 10 anos atrás, quando eu cheguei aqui, eu conversava com o agricultor, ninguém queria conversar de pecuária comigo. Com o pecuarista eu conversava de pecuária, com o agricultor eu conversava de agricultura, e a tentativa de conversar no meio do caminho era sempre, né, desastrosa. E hoje há um certo entendimento de boa parte deles, de que a agricultura e a pecuária podem sim andar juntos, podem sim trazer um casamento para nós muito bom. Quando a gente olha sob a ótica da agricultura, por mais que a fazenda lhe diga assim, aqui na fazenda a gente faz 64 médias de saca, a gente faz 70 médias de sacas de soja colhidas, por exemplo. Você vai andar nessa fazenda e lá vai ter talhão de 40 sacas. Vai ter talhão de 35 sacas. Eu já entrei em fazenda que tinha talhão de 18 sacas. E o cara continuava plantando soja porque ele planta soja, ele não sabe fazer outra coisa. E você vai na fazenda de pecuária e da agora em diante, maio em diante, né, junho em diante, começa a chuva diminui, já diminuiu para nós aqui, né, a umidade relativa aqui também. Um pouco. Pois é. E a gente aí começa a se preocupar com a coisa da comida de agosto, setembro, outubro. No momento onde eu já colhi a soja, a maioria das nossas fazendas de soja aqui já estão no plantio direto, então você vai ter pasto plantado independentemente de ter pastejo ou não, mas a Rosiziensis vai entrar, Piatã vai entrar, Paiaguás vai entrar. Né? O agricultor está buscando construir essa base de solo. E eu acho que esse pessoal começou a se olhar, cada um do seu lado da cerca, e dizendo assim, puxa vida, o agricultor tem o pasto que eu mais gostaria de ter em julho, agosto. Né? E o agricultor olhava para o pecuarista e dizia assim, nossa, o pecuarista tem animais lá passando fome, eu tenho esse pasto tão bom e não estou ganhando o dinheiro daquele boi.
Então, você começa a ter pessoas que são inteligentes, né? Eles são pessoas... o meio é um meio sagaz, as pessoas estão prestando atenção no que está acontecendo em volta. E essas pessoas começaram a se reunir e conversar sobre isso. Então, eu gosto de dizer que a integração lavoura-pecuária, além de ser um caminho sem volta, né? Ela é casamento sem divórcio, porque a Sim. gente entendeu as benesses de um para com o outro. Eu consigo fazer um pasto de entre safra depois de uma soja no pior momento agrícola. Então, você começa a se perguntar por que não ter esse pasto, especialmente nessa região mais ao norte onde a gente está, onde eu consigo plantar bem ainda em março, em abril. Né? Eu posso esperar ainda alguma coisa em torno de 80, 100 milímetros em abril, 60, 70 milímetros em maio. Eu vou formar um bom pasto. Depois de já ter feito a lavoura numa fazenda de mais agricultura, isso seria, né, o momento onde a fazenda estaria parada, aguardando apenas a soja de setembro do ano que vem. Você consegue ter, como a gente tem algumas fazendas aqui no entorno de Sinop, fazendo 12, 15, 18 arrobas por hectare nesse período aí de 4, 5 meses, dependendo do escalonamento que o agricultor está fazendo na sua propriedade. Então, acho que os sistemas solteiros vêm evoluindo e vêm entendendo a necessidade e a vantagem de se casar. Eu achei engraçado, eu achei interessante e engraçado a sua expressão, porque eu nunca vi quem foi para os sistemas integrados voltar. Não, É difícil você é achar. difícil, não existe separação, não existe divórcio nesse sistema, né? Porque, assim, no final do dia, Fábio, nós estamos falando de rentabilidade, nós estamos falando de dinheiro, nós estamos falando em produzir mais por hectare, né? Então, assim, eu vou conseguir produzir mais reais por hectare, se é que a gente consegue juntar, né, arrobas e grão numa coisa só, onde você vai ter a possibilidade de fazer a sua melhor soja. Se você olhar, por exemplo, para os números médios, especialmente na nossa região aqui, mais ou menos 50% da área de soja a gente consegue plantar com milho. Então tem uns 50% que a gente não consegue, porque não dá janela. Essa soja é tardia, ela plantou um pouquinho mais tarde, ou precisou de replantio, ela saiu lá do 15 de fevereiro, 20 de fevereiro, a gente não vai mais botar milho porque o risco é muito grande. Ou eu vou botar milho sem insumo nenhum e vou colher um milho de baixa produtividade. Então, por que não botar uma braquiária, uma paiaguás, uma piatã nessa área e garantir que ao invés de fazer uma palhada razoável com milho, com produtividade de grão baixa, eu vou fazer um espetáculo de um pasto de braquiária e vou produzir 12 arrobas de boi. Agora, isso requer, né, dinheiro, isso requer investimento, não é assim, qualquer um pode fazer isso? Não, tem que ter acesso a crédito, né? O cara tem que ter uma certa grana para fazer esse negócio. O cara vai precisar ter um baita de um planejamento. Então, eu preciso organizar muito isso, porque na hora que você traz para dentro da fazenda a soja e o boi, começa aquele negócio assim, né? Que horas que a soja sai para o boi entrar? E aí você começa a querer apertar o pasto permanente, porque você sabe que vai vir o pasto pós-lavoura. Mas nem sempre o pasto pós-lavoura vem na data que a turma da pecuária quer, porque atrasou um pouco a soja, teve que fazer um replantio, ou porque o cara se empolgou e pegou um pouco mais de boi, a taxa de lotação está um pouquinho mais alta. Então, esse planejamento, esse ajuste fino em maio, vamos dizer assim, que é quando eu estou liberando os primeiros pastos aqui, 45, 50 dias depois do plantio, após a colheita da soja. E em setembro, outubro, quando a turma da lavoura começa a dar uma agoniazinha para plantar soja, e a pecuária ainda está usufruindo de setembro de um pasto pós-lavoura legal e o pasto permanente ainda não voltou, você tem essas duas janelas que são a entrada e a saída da entre-safra que precisa estar muito organizado na fazenda para que você não prejudique a soja nem a pecuária. Então tem que ser devagar, sabe? Tem que ser paulatinamente. Ei, Bruno, o que tem sido muito mais feito com mais frequência nessa sobressemeadura da soja? Tem feito a sobressemeadura ou tem sido feito um plantio depois da soja? Um plantio mesmo. Acho que até o Ed Carlos, que mandou um abraço para ti aqui, ele está com a gente. O Ed Carlos, a gente bate um papo de vez em quando aqui, e ele fala que em algumas áreas eles fazem a semeadura realmente, né? Não fazem só a distribuição da semente a lanço. Não, professor... se você for mais para o sul do estado, Goiás, a gente descer um pouquinho mais no Brasil aí,
a gente vai ter mais sobressemeadura, especialmente por conta da janela, né? Começa a ficar, a chuva para mais cedo para eles lá, mais no centrão do Brasil. Então, a turma no finalzinho da soja lá já sobressemeia a braquiária. Mas para mim aqui, especialmente nesse médio norte de Mato Grosso, como a gente chama, a gente tem muita janela. Então, a turma que prefere colher de fato a soja, que você colhe ela limpa, e a gente vai fazer isso em fevereiro, né? E esse plantio vai acontecer no final de fevereiro e eu tenho março e abril pleno de chuva. Então, o que a gente tem visto, Fábio, é plantio mesmo. O plantio assim, é diferente. Você vê uma fazenda que faz as duas coisas em talhão um do lado do outro. Você chega e fala assim, cara, eu quero que plante. Porque ele nasce mais ligeiro, a semente fica posicionada, sabe? Você tem, se tiver qualquer veranico, ela de fato está enterrada, você não tem tanta perda. As fazendas aprenderam a usar as semeadoras, né, com a segunda caixa ou com a segunda linha de plantio mesmo. Espaçamento menor. Então fica muito bom. Esse é um pasto que eu vou dizer para você, na média, entre 45 e 60 dias depois, você se obriga a fazer pastejo. Porque ele está tão bonito que você começar a passar muito de 60 dias para fazer pastejo, você começa a ter perdas, sabe? Legal. Aí vai acamar demais, a boiada vai derrubar mais do que comer. Então, o que a gente tem visto bem comum é o plantio. E depois de 45, 50 dias, aquele pastejinho de ponta, estimular perfilhamento, estimular enraizamento. Né? E aí você mencionou o Ed Carlos, eles têm trabalhos interessantíssimos com isso aí no sul do estado, onde a gente já vê resultados muito positivos na soja, aumentos de 4, 5 sacas na soja do ano seguinte. E a gente hoje quer associar isso, porque até uns anos atrás você falava isso para o agricultor, ele falava em pisoteio, falava em compactação de solo, né? A gente tinha um certo receio, especialmente em termos de física de solo. Sim, sim. E o que a gente tem visto hoje é que é tanta raiz de braquiária, numa profundidade tão grande, que você melhora aquela distribuição no perfil do solo, que você... Esse pastejo com 45, 50 dias, ainda tem uma chuvinha, ainda tem umidade de solo. Então você tem, assim, um estímulo a perfilhamento muito grande, um estímulo a enraizamento muito grande, né? O Ed está aí comentando, chega ao ponto de atrapalhar a soja depois de tanto capim que a gente produz, né? Então, é necessário fazer essa boa utilização do nosso pasto. E isso, de novo, vou repetir, no final do dia é renda. Sim. Eu deixo de ser um cara que só produz soja e eu deixo de ser um cara que só produz boi. E passo a ser um produtor, os meus aqui no entorno de Sinop começaram a se autodenominar agropecuaristas. Acho que nasce uma nova classe. Muito legal. Eles se orgulham de dizer, não, eu sou pecuarista, não, eu sou agropecuarista. Então, é uma mudança. Eu acho que a gente vai ser uma geração de que vai assistir a essa profissionalização de maneira muito forte da pecuária e esse casamento lavoura-pecuária trazendo, de fato, um novo formato, uma nova forma de enxergar todos esses processos na pecuária, especialmente pela ótica da pecuária, né, que é o lado, vamos puxar a brasa para a sardinha da gente, né? Sim, sim. Eu queria só mandar um abraço aqui, que a professora Janaína está conosco, o professor Dalson também lá do IFTM, professor de Carlos, que está nos acompanhando aqui também. Casos de amigos aqui. A professora Raquel também, lá da UFV, também está com a Viçosa. gente. Legal, tá? O Dalson, isso, Dalson. Eu também, ela. Ô, Bruno, o que nós temos hoje aí? O que nós temos hoje num sistema solteiro de produção? O que a gente tem obtido aí de resultados com esse ganho animal em sistemas solteiros? Legal. Se a gente for pensar, isso tem que fazer, a gente precisa fazer uma diferençazinha no que é que a gente está conversando exatamente. Se a gente pensar média Brasil, né, nós estamos falando em 5 arrobas por hectare. Estamos falando em 150 quilos, né, de peso vivo. É o que a gente tem conseguido fazer na média do Brasil todo. E aí, a gente aí consegue enxergar o meio copo vazio quando a gente olha para o Brasil inteiro e vê lá 160 milhões de hectares de pasto, né, e sei lá, 215 milhões de cabeças. A gente gostaria de que esse número de boi ou fosse muito maior, ou que esse número de pasto, né, que essa área de pasto fosse menor. Então, hoje, na média, o que a gente teria é isso aí,
4, 5 arrobas produzidas por hectare. Quando a gente olha para os números da recria engorda, e aí a gente tira a cria um pouquinho dessa conversa, a gente vai ter números um pouquinho melhores. E aí talvez a gente possa vir para casa de 10, 12 arrobas por hectare na média. Tá? Se você tirar a cria desse processo e pensar numa fazenda de corte com recria e terminação. Então isso traz a gente para números na casa de 300, tem 300 e 400 quilos numa grande média. E eu acho que esses são os números que a gente vem buscando bater. Né? Buscando incrementá-los no sentido de pensar que o sistema é composto de 3 grandes etapas. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui, tanto com o técnico, o produtor que a gente conversa, quanto na UFMT. Né? Eu dou aula na UFMT também, lá no programa de pós-graduação em zootecnia. Então, eu gosto de lembrar aos nossos alunos de que o sistema de produção de animal em pastagem ele está categorizado em 3 grandes etapas. Eu preciso produzir forragem, eu preciso colher essa forragem e depois eu preciso transformar isso em produto animal. Então, crescimento, utilização e conversão. As 3 etapas. Então, quando a gente pensa no nosso número médio, como você perguntou aí da produtividade como um todo, eu preciso pensar que essas 3 coisas estão atreladas. Porque o que eu vejo que é um erro comum, a gente tenta corrigir esse número olhando para o boi. Eu me dou o direito de falar isso porque nasci num curral, nasci filho, neto, bisneto de pecuarista, então a gente está sempre olhando para o boi e nem sempre a gente está olhando para o pasto. E foi uma das coisas que me levou um pouco para a forragicultura, acho que foi muito da discussão com meu pai e com meu avô, e eu dizia, cara, eles só conseguem enxergar o boi, ninguém enxerga a primeira etapa desse processo. E a partir do momento em que você entende de que não adianta eu investir em suplementação a pasto, por exemplo. Estava assistindo aí agora, parabéns a Janaína com o Edênio, excelente lá. Né? Eu estava assistindo também. Ouvi o Edênio dizer, sem pasto não adianta conversar comigo, sabe? Não precisava mais nada hoje, podia todo mundo ir embora, não precisava de live mais hoje. Então, entender que o pasto é a primeira etapa e é a base desse processo. Então eu preciso ter crescimento de forragem, eu preciso ter uma boa utilização dela e então eu vou trabalhar em conversão. Na hora que eu começo a unir essas 3 etapas, a gente começa a ver os números aparecerem. Né? Mas, assim, ainda é comum, eu visito aqui fazendas grandes e você chegar lá e ter, assim, uma grande estrutura reprodutiva. Uma grande estrutura em torno de ATF, dos melhores touros, dos melhores sêmenes, do melhor lugar do mundo, sei lá de onde que veio. E aí você chega lá de fora e não tem pasto. Né? A juventude diz que a juventude é ignorante, né? E arrebata a gente. Eu aprendi a falar menos depois. Mas no começo eu perguntava, eu digo, gente, como é que vocês querem o resultado disso se não está olhando para o começo? Então hoje eu tenho tentado conversar isso de uma maneira mais amena, porque assim, é necessário que haja um entendimento das 3 etapas, ao menos. E na hora que a gente vem fazendo isso, e aí vou buscar você de volta para o nosso sistema integrado aqui, de Sinop, né, que foi o que motivou boa parte dos meus trabalhos aqui em Mato Grosso e tem feito, né, com que eu consiga discutir um pouco dos números do que a gente tem aqui. Eu não sei se vocês já tiveram por aqui ou tiveram a oportunidade de visitar Sinop, né? Esse é um pouco da nossa área aqui em Sinop. A gente tem um grande experimento com o pastoril de 72 hectares, são 10 sistemas de produção, onde a gente tem pastos pós-lavoura, pastos que nunca foram lavoura, assim como os nossos sistemas silvopastoril, integração de lavoura com pecuária, de pecuária com floresta. Né? Aqui você tem um visual todo da área, né? O nosso Mato Grosso plano aí, embora a curvatura da terra ainda está lá arredondando tudo. Então, quando a gente começa a juntar todas essas coisas, o primeiro ponto que eu botei quando a gente começou a discutir isso aqui foi o seguinte, digo, ok, vamos trabalhar com sistemas integrados? Vamos. Né? Mas eu tenho uma condicionante. Eu preciso de um pasto solteiro muito bom. Eu acho que toda vez que a gente faz referência a uma outra coisa, a gente tem que ser justo o suficiente para dizer, não, eu vou fazer a melhor pecuária que eu posso no solteiro, e aí vou comparar ela com o pasto pós-lavoura, eu vou comparar ela com o pasto que tem sombra, com o pasto que tem lavoura e tem árvore, e a gente junta os componentes, mas sendo honesto com cada um deles. Sim. E o que a gente conseguiu
visualizar aqui ao longo desse período foi que você facilmente vai chegar a números perto de 700 quilos por hectare. Né? Nós estamos falando aí de 18, 20 arrobas, 800 quilos por hectare. Né? Não tem mágica, tem que contar como é que fez. Com uma base de solos, então as nossas áreas foram gradeadas, calcareadas, corrigidas. Boa parte da fazenda da Embrapa já tinha sido soja no passado, então a gente tinha uma certa fertilidade de solo já construída. Eu mantive nessas áreas pelo menos 50 pontos de nitrogênio, fósforo e potássio todo ano. Nos anos seguintes a gente já chegou a níveis de 80, 100, tentando manter fertilidade de solo. A condição, né, sine qua non de trabalho é pasto a 30 centímetros de altura. Isso tudo está com arandu. Então, é o braquiarão. Por que braquiarão? Porque é o que todo mundo tem. Se a gente tivesse feito esses números com, sei lá, com quênia, com tamanho, com algum capim novo, alguém ia dizer assim, ah, mas é porque é um capim novo. Não, a gente buscou eucalipto, que é uma planta que todo mundo tem e sabe usar, e a gente buscou marandu, que é uma planta que está aí, não precisa explicar o que é o nosso braquiarão. Sim. Então, nessas circunstâncias, a gente já veio para um pouco de nitrogênio, fósforo e potássio. Eu aí vou concordar aqui de novo com a Janaína e com o Edênio. A gente começou com 0,1% de suplemento, né? Proteico na seca, energético nas águas. No ano 2 e no ano 3 aí a gente já trabalhou com 0,2, deu uma melhoradinha no desempenho. E na hora que você vai juntando esses números, você começa a ter um efeito cascata no seu sistema como um todo, que é produzir pasto, usar ele de maneira muito boa, então utilização travada nos 30 centímetros de altura, taxa de lotação, a lotação é variável, né? Mas ela é contínua, então a gente está trabalhando com lotação contínua, com taxa variável, então eu tenho mais bois se eu produzir mais pasto. Sim. Eu tenho menos bois se eu produzir menos pastos. Não adianta só eu assumir que eu botei lavoura no processo, eu vou produzir, vou aumentar minha fertilidade, vou produzir mais capim e o boi não entra. Então, entrou um custo, mas não entrou uma receita. Preciso equilibrar as duas coisas. Nesse cenário, a gente conseguiu trazer o pecuária e o pecuária floresta para um patamar bem interessante, onde a gente tinha aí alguma coisa em torno de 15 toneladas de acúmulo de forragem por ano, né? Animais ganhando na média do ano 620, 630 quilos. Isso aqui é a média de 3 anos de dados, entre 2015 e 2018. E essas áreas fecharam com 25 arrobas colhidas por hectare. Né? Então, são números assim, se a gente pensar de novo naquelas entre 5 e 10 arrobas, que são as médias aí Brasil e média recria, né? Média ciclo completo e média recria, é um baita de um avanço do ponto de vista de entender que na hora que eu junto, de novo, crescimento, utilização e conversão, a mágica acontece. Eu lembro, para mim foi interessante que a primeira vez que saíram esses números aí na casa de 20, 25 arrobas, um colega aqui da Embrapa, que é um amigo do administrativo, entrou na minha sala e fez assim, cara, eu li a matéria, estava escrito que a média do país é 5, como é que vocês fizeram 20? Como é que 5 virou 25? Eu fiz, cara, fazendo o que está escrito nos livros desde a década de 70. Então a gente uniu as coisas. Então, manejo de pasto levado a sério, adubação na hora correta. Esses bois aqui não são PO, não são Nelore registrado que veio da Nova Zelândia, não é nada disso. É boi do produtor mato-grossense. A gente tem uma parceria muito bacana com a Acrimate e com a Acrinorte, que são as associações de criadores do estado de Mato Grosso e do norte do estado de Mato Grosso. Então os animais vêm dessas propriedades e a gente avalia de fato o que é um boi que estaria aí hoje comendo no Mato Grosso aí fora. Então isso chancela, né? Essa média de seca e das águas? Essa é a média do ano, exatamente. A gente trabalha de julho a julho. Eu fecho o ano agrícola todo ano em julho. Então a gente manteve animais com 600 gramas na média do ano. O que significa que ela baixou para 300, 350 na seca e veio aí para 700, 800 nas áreas. Né? Isso oscila ao longo do ano. Pessoal, eu tirei os comentários aqui porque o Bruno às vezes está mostrando lá, mas vocês podem fazer pergunta que depois eu volto a fazer aqui, tá? Vocês podem continuar fazendo as perguntas aí, é só para não atrapalhar a nossa visualização. A visualização, né? Tá. Não, mas eu não, só dando continuidade, até para você poder voltar aos comentários, então, vamos botar os outros dois, que a gente fica com os números na cabeça, para vocês verem a evolução na hora que eu vou juntando as coisas, né?
Então, a primeira ideia era comparar o pecuária com pecuária floresta. Primeira alegria que eu tive, a gente conseguir produzir num hectare de pasto a mesma coisa num e no outro. Né? Aqui também precisa ser justo e honesto e dizer que essa é uma conta no hectare de pasto. Onde eu tinha árvore está fora dessa conta. Eu tinha 25% da área com floresta, mas essa área de floresta nossa foi estabelecida antes do pasto. Então eu não tinha pasto plantado nessas áreas. Eram linhas triplas, espaçadas de 30 metros. Então não havia nem o que considerar de baixo, que só havia mesmo as árvores. E na hora que eu comparo com lavoura-pecuária e o lavoura-pecuária-floresta, veja, o fato de entrar o componente lavoura tira o meu acúmulo de forragem de 15 para casa de 24 toneladas. Né? Qualidade de forragem melhora um pouco, o desempenho aí sai de 630, 620, 630 para 680 ou para 750. E a gente fecha aqui na média dos 3 anos com 28 ou 35 arrobas por hectare dentro de um hectare desse aí de sistema, né, intensificado, trazendo para a gente uma, vamos dizer assim, uma nova perspectiva para olhar para a pecuária. Então, eu acho que os sistemas integrados trazem para nós esse compromisso de fazer melhor, de fazer com mais calendário, de fazer com mais daquele ajuste fino que a gente tem na lavoura. Sabe? Quando a gente olha para o sistema, planeja ele no médio prazo e fala, não, eu gastei essa grana, eu fiz esse investimento, eu agora vou buscar. Eu quero que esse retorno volte para a minha fazenda na forma de arrobas colhidas por hectare. Então, é pasto de marandu, com manejo adequado, com 0,2 no coxo, com alguma coisa entre 100 e 80 quilos, porque aqui tem uma variaçãozinha para cada ano, né? Os papers disso aí já estão publicados, os 3 tabulários estão publicados na sequência de 2016, 17, 18. Então, assim, eu fico feliz de ver hoje o quanto a gente ainda tem de meio copo vazio. Para vazio. O meio copo foi feito, a gente está com ele, a base está feita. Eu acho que a gente tem um bom entendimento hoje das necessidades e das potencialidades. Em trabalhando nessas duas coisas juntos, nós vamos conseguir facilmente fazer essa junção das duas coisas. Né? E aqui tem um ponto importante, Fábio, eu vou abrir de novo para discutir com vocês, que é a coisa de você pensar o sistema de produção. Né? Nem sempre a gente pensa o sistema como um todo, e é comum as pessoas me perguntarem, ligar e dizer assim, pô, Bruno, mas eu queria fazer esse negócio de LPF, vou fazer na fazenda toda, como é que é isso? Que parte de cada eu tenho que fazer? Vou abrir mão da soja, vou abrir mão do boi. Então, assim, para começo de conversa, não tem receita. Ah, não tem assim, é X% da área, Y% da área. Eu acho que cada sistema de produção é único. Eu gosto de dizer isso para o pecuarista, para o agricultor, até porque o dono é parte do sistema. Então, Sim. Se ele vender a fazenda para mim, no dia seguinte o sistema não é mais o mesmo. A mesma fazenda, o mesmo curral, a mesma plantadeira, o mesmo barracão. Se quem toma a decisão no dia seguinte não é mais ele, sou eu, o sistema já mudou. Então, quando a gente toma esse tipo de decisão no sistema, eu preciso saber qual é a expectativa do produtor. Eu preciso saber o que ele está pensando, qual é o resultado que ele almeja. Eu já entrei em fazenda que o cara estava feliz da vida de chegar nas 10 arrobas por hectare. Eu entrei em fazenda e o cara falou, cara, se esse negócio não der 20, eu vou vender isso e vou fazer outra coisa, porque eu tenho um negócio que dá 20. Isso vai nortear uma série de decisões e a velocidade com que você toma essas decisões. Então eu gosto de fazer o exercício com eles, que se eu começar e pegar uma fazenda e dividir em 3, por exemplo, pegar uma fazenda de pecuária de 300 hectares, e eu botar 100 hectares intensivos, e os outros 200 eu trabalhar com ele na média, com alguma coisa razoável, trabalhando ainda, né, pensando naquelas 5 arrobas por hectare. Então, se eu em 100 hectares eu intensifico, e vou dizer, não, isso aqui vai ser a minha área intensificada da fazenda. E 200 hectares eu vou manter essas 5 arrobas que é a média do país, que não preciso explicar para ninguém. São os 200 milhões de cabeças que a gente tem nos 160 milhões de hectares. E nos 100, eu fizer uma pecuária muito boa, de 25 arrobas por hectare, eu vou fechar a média da fazenda com 11,5. Mas se no 100, nessa pequena parte, desse 1/3 que eu resolvi intensificar, eu trouxer para 30, 35 arrobas por hectare,
eu passei a média da fazenda inteira para 15,2. Isso significa que onde eu tinha uma fazenda, agora eu tenho 2,3. Ou eu tenho 3 fazendas nessa área. Então, essa perspectiva de sistema, do ponto de vista de invisto tempo, esforço, mão de obra, né? Como eu brinco com os alunos aqui, sangue, suor e lágrima, em 1/3 do meu negócio, eu sou capaz de aumentar em 2 vezes ele. Eu sou capaz de aumentar em 3 vezes ele. Eu acho que essa é uma perspectiva importante, porque eu sinto que muito do contato que eu recebo de primeira mão, assim, do agricultor, do pecuarista que me liga, eles vêm com a expectativa de um negócio maior, sabe? De uma mudança muito grande na fazenda. E se você adubar 100% da sua fazenda, você não colhe ela. Não colhe. A gente não consegue. Então, quem já olhou uma curva de produção de forragem, uma curva de estacionalidade de produção de forragem, entende que a gente não pode adubar uma fazenda inteira, que eu não posso trabalhar com ela toda em lavoura pecuária. Eu vou ter lá uns 20, 30% dessa fazenda, que é uma utilização bem razoável. Ela não é nada extraordinário. Mas eu vou ter um meião onde eu vou trabalhar acelerando um pouquinho e eu vou ter um outro terço que eu vou enfiar o pé mesmo, né? Acelerador lá embaixo, quinta, 120 por hora. Vamos andar no que der nessas áreas. E com isso, a lavoura, especialmente no casamento com a pecuária, traz um cenário extremamente positivo, né? Extremamente complementar. Essa é a palavra que eu estava procurando. E nesse sentido, eu queria usar o exemplo da fazenda da Fazenda Pontal, aqui no norte do estado de Mato Grosso. Motivo, inclusive, de um dia de campo nosso, 2 semanas atrás, o primeiro dia de campo online aqui da nossa unidade. A gente discutiu lá o sistema de produção da Fazenda Pontal. E eles eram uma fazenda de cria, originalmente de pecuária, que começaram a fazer lavoura. Desde 2004, eles começaram a fazer um pequeno área de soja. Começaram lá com 40, 45 sacas de soja. Esse ano já fecharam com 64 de média da fazenda. 100% da área de soja vira Piatã, ou Paiaguás, ou Rússia, vira uma braquiária de entre-safra. Então, a gente entra aí com mais 25, 30% de área da fazenda com pasto da melhor qualidade na pior época do ano, pós-lavoura. Eles entenderam que isso era tão significativo dentro do sistema de produção que inverteram a estação de monta. E passaram a inseminar essas vacas, né, no auge do período seco, sem problema de curral, sem problema de lama, sem problemas, né, sanitários durante a estação reprodutiva. Essa bezerrada agora nasce na hora que esse pasto de soja está ficando pronto. Então ele nasce nesse pasto de integração. E ele vai ser desmamado em pasto permanente, chovendo lá na ponta. A recria dessa fazenda baixou para 18, com 18, 19 meses, os F1 Angus estão morrendo com 550 quilos. Né? Obviamente é isso suplementado, fase 2 do processo, pasto está construído, base está posta, as vacas vão parir no auge da seca, mas em pasto pós-lavoura, os bezerros vão desmamar em pastos permanentes no auge da chuva, já suplementados. Vão ser apartados já no final dessas águas, no início da safra seguinte de capim pós-soja, e vão ser terminados em confinamento lá em setembro, outubro, quando a gente tem preço bom e quando a gente está reiniciando o ciclo na fazenda para começar o ano seguinte. Então a integração lavoura-pecuária, ela vem de fato para fazer você refletir o seu sistema, para saber o que você quer dele, e se você tiver coragem para mudar, eu acho que a gente tem muito o que fazer, né? Tem muito o que amplificar os nossos sistemas quando a gente une essas duas coisas. Legal. Bruno, teve um dos resultados que você apresentou aí, que eu acho que foi do ILF, teve até um trabalho, acho que tu é um dos autores também, junto com o Domiciano, sobre comportamento animal nessas áreas, né? Que até alterou o desempenho de momento de pastejo, horário de pastejo, né? Você poderia comentar um pouco sobre isso? Sim, no ano 1 especificamente, a gente tem um delta de uns 50 gramas de peso por dia na média do ano
50, 55 gramas a mais nos animais que tiveram acesso à sombra. Esse trabalho está publicado no Animal Production Science em 2018. E foi interessante que a gente fez isso associado às questões de ambiente. E eu gosto de dizer para os produtores que assim, os bois falam, a gente só não está escutando. Então precisa chegar lá e prestar atenção no que eles estão dizendo. E na hora que o Domiciano mede lá, na dissertação dele de mestrado, a gente identifica, Fábio, que 80% do tempo desses animais em pastejo, eles vão estar em algum lugar que tem sol. Né? Especialmente que essa medida foi feita durante o dia. A gente fez essas medições entre 6 da manhã e 6 da tarde, porque trabalhar à noite, né, já não é fácil. Entre árvores, então, é quase impossível você ter visualização desses animais, mesmo com binóculo, que a gente tinha conseguido lá, de visão noturna e tal, era impossível. Então, avaliando entre 6 da manhã e 6 da tarde, 80% do tempo em pastejo, esses animais de fato iam ao sol. Ele precisa encher rumen, né, da natureza do ruminante, encher o rumen, é lá que ele vai. No entanto, 85% do tempo desses animais em ruminação e mais de 60% desses animais em ócio era debaixo das árvores. Então, o que esse animal busca? Esse animal busca a forragem onde quer que ela esteja, porque ele precisa, né, fechar o balanço energético dele. Mas a partir do momento em que rumen, né, manda lá os seus mecanismos quimiostáticos dizendo o rumen está cheio, pode parar que eu preciso ruminar, esse animal vai fazer isso debaixo das árvores, na projeção das sombras, esse momento de ócio, esse momento de relação entre eles, né? Todo aquele momento de outras atividades que não pastejo, esses animais fazem na projeção da sombra. Então isso traz para nós uma chancela em torno da ambiência, digamos assim. Tem sim um apelo, tem sim os animais informando que para eles é importante. A gente tem, por exemplo, medidas em vacas de leite, onde muda bastante a temperatura, especialmente se você estiver pensando em animais que têm o couro mais escuro, né, que tem a pele escura, então isso aumenta bastante a temperatura. Esse animal, esse ensaio que eu estou falando com você foi todo feito com Nelore, então não teve... a gente não tinha animais escuros, os animais eram todos claros. Mas se você olhar, por exemplo, a projeção da quantidade de radiação que a gente tinha, as diferenças em temperatura, né, você vai ver diferenças aí de 4 ou 5 graus, pelo menos, da projeção da sombra ali na área amarelinha mais clara de 29 graus, até lá fora 33, 34. Se eu pegar o lombo de uma vaca, eu posso ter máximos aí a 46, 47 graus no lombo dela, e na parte baixa ali ela está tentando manter 32, 35. Então, são características que a gente pode trazer para um sistema de produção que, às vezes, a gente não consegue identificar, inclusive, uma diferença estatística nos nossos trabalhos, mas a gente viu lá sair de 25 para 35 arrobas por hectare. Do ponto de vista experimental, é bem mais complicado, porque os erros são grandes quando a gente tem medidas de desempenho individual, e nem sempre o número de animais é grande o suficiente para a gente detectar essa diferença que o coeficiente de variação, né, traz para dentro do ensaio como um todo. Mas são números dessa ordem que eu falei para você, de 25 no pecuária comum, solteiro, para 25, 28 no lavoura pecuária e 34, 35 no integração lavoura pecuária floresta. Você vai juntando o efeito da lavoura, lhe trazendo fertilidade de solo, lhe trazendo mais acúmulo de forragem, a sombra trazendo um certo conforto térmico, diminuição de temperatura, diminuição da velocidade do vento. Né? A gente aqui vive a 24, 25 graus de temperatura média o ano inteiro. Né? Quem já teve em agosto no Mato Grosso sabe o que eu estou falando. A agosto a gente vai para uma umidade relativa de 20% e temperaturas acima de 30 graus aí fora. Né? Eu nunca tive em lugares parecidos com isso, não. É bem desagradável. É bem desagradável. Então a gente consegue realmente trazer características para o sistema que tornam ele mais sustentável, né? A palavra está na moda hoje aí. Eu acho que a gente vem melhorando esse entendimento e permitindo que a gente tenha isso. Ei, Bruno, o Ed Carlos pergunta se esse ganho é de peso vivo ou carcaça.
Peso vivo. Tudo aqui, a nossa base é toda de peso vivo. Eu consigo fazer carcaça também, Ed, mas não está nesses trabalhos não, porque todos esses animais eles acabam indo para o frigorífico ao final do ciclo. Se eu fizer em peso carcaça ainda é maior, porque o nosso rendimento aqui variava entre 52% e 54%. Então pode fazer um ajustezinho aí de pelo menos 3% na média a mais. Legal. O Jason Frank, ele perguntou qual que seria o espaçamento indicado, no caso lá, quando você comentou sobre o plantio, né? Semeadura da braquiária após a soja. Isso vai depender do maquinário que você tem. Né? Eu já consegui, por exemplo, com o maquinário de arroz aqui de Lembrar, para trabalhar com espaçamentos de 20, 25 e fica muito bom. Não é incomum você achar plantadeiras que consigam fazer isso, 20, 25. Se você não conseguir muito mais apertado, assim, pode fazer maior. Existem experiências razoavelmente interessantes com 40 até 50 centímetros. Uma outra opção que você tem, se você quiser de fato garantir um bom estabelecimento, é fazer o plantio cruzado, né? Faz num sentido com a metade da dose, depois no outro sentido com a outra metade. A gente tem feito isso nos consórcios, esse plantio com 45 graus de ângulo, né? Faz ele cruzado, médio cruzado. Então, quando a gente planta, por exemplo, aqui nessa mesma fazenda Pontal, que a gente tem hoje um projeto em avaliação lá com 5 consórcios em avaliação, a gente planta braquiária num sentido, dá um ângulo de 45 e planta aí ou o guandu, ou o estilosantes, ou a crotalária. A gente planta ele nessa diagonalizado para que a gente tenha uma maior cobertura de solo também. Mas eu diria para você o seguinte, quanto menor a sua máquina conseguir fazer, melhor. Melhor. Legal. E aí, Fábio, nesse ponto, já que você puxou o gancho da semente, esse é um ponto que eu não entendo também, assim, eu não vendo semente, não sou sócio de sementeira nenhuma, mas é um custo tão baixo dentro do nosso processo de produção, e a gente tem visto em fazendas onde a gente acompanha, e o investimento em semente é um pouquinho, né, maior, assim, o cara leva isso mais a ferro e fogo. Cara, são 45 dias, 50 dias depois você consegue fazer um bom pastejo, né? Então isso às vezes uma economia pequena que te tira lá 30, 40 dias de pastejo. Quanto você deixou de produzir em 30, 40 dias de pastejo se você fizer aqui um bom plantio com uma boa semente, uma semente limpa e a coisa aí funciona? Sim, bem lembrado. O André Balau está perguntando aqui, na produção animal aumenta com a floresta no sistema. E a produção de soja, ela cai devido ao sombreamento? Boa, André, boa lembrança. Já eu fico conversando de boa, esqueço da soja. O nosso entendimento hoje de um sistema agro-silvio-pastoril é de que a gente vai conseguir trabalhar com soja e milho até o 5º, 6º ano, dependendo do espaçamento que você trabalhou. Aqui em Sinop, depois do 5º, 6º ano, soja começou a cair entre 13% e 20%, e milho entre 20% e 25%, às vezes até 30% em produtividade. Aí o que a gente fez? A gente diminuiu o número de árvores, desbaste, poda, condução do dossel lá para cima. Então isso fez com que a gente colocasse mais luz no sistema e esses níveis melhoraram um pouco e as perdas são bem menores hoje, chegando a ser comparadas em alguns sistemas, especialmente os que a gente agora está usando linhas simples espaçadas de quase 40 metros. Com linhas triplas, espalhadas de 30, depois de 5, 6 anos, realmente, ele tem que virar um silvio pastoril. E mesmo assim é necessário a boa condução, a gente chama, né, de levantar a copa, desbastar, tirar aquelas aves que de fato não vão ter bom sentido para você. Então, o manejo é importante para que você garanta as duas coisas. E a busca pela lavoura, ela vai ser aí nos primeiros 5 anos. Acho que deve ter sido o Dawson, tinha feito uma pergunta anterior, a hora que nós tínhamos comentado aí sobre o desempenho do estímulo da raiz, do enraizamento, né, e do perfilhamento. Qual que é o fator que estimula o enraizamento e o perfilhamento, Bruno? Você sabe que raiz é um negócio que eu morro de vontade de estudar mais, mas a gente tem pouco dado na literatura, inclusive. O entendimento que a gente tem é que isso é um estímulo bioquímico, fisiológico mesmo, de que a partir do momento em que você tem utilização da parte aérea, você tem estímulo a um novo perfilho, né? A formação de uma nova planta. E isso faz com que a gente tenha ali um aumento do nosso sistema radicular de uma maneira mais forte. Eu não vou me arriscar a dizer especificamente o que seria isso, mas o que a gente tem visto é que
esse primeiro pastejo leve aos 45 dias e a frequência de pastejo dessas áreas, a gente tem tido sim um aumento na massa de raiz quando a gente colhe. Eu gostaria de ter muito mais números, mas quando você trabalha numa área onde você tem 60% de argila, separar solo nessa condição não tem sido uma tarefa fácil. E olha que eu tive alguns alunos que toparam, viu? A Lei Coradini perguntou qual que é a sua graduação, Bruno. Agronomia na Universidade Federal de Lavras. Professor, na sua opinião, qual que seria a perspectiva de adesão desse sistema em nosso território, né? Acho que tem crescido, né, Bruno? Muito, muito. Os números que a gente tem são de 2015, né, daquele último levantamento que a Clefson fez para a rede LPF, já falava em 15 milhões, em 11, 12 milhões de hectares. As últimas estimativas que eu vi a turma fazendo nos eventos que eu frequentei nesse ano aí, eles já falam em alguma coisa perto de 15 milhões. 15 milhões. Né? Então, alguma coisa entre 12 e 15 milhões de hectares a gente já tem. 85, 88% disso vai ser ILP. Né? Aí você vai ter uma fatia pequena de silvio pastoril e o agro-silvio pastoril mesmo, o ILPF, ele é menor porque ele é temporal. Ele normalmente começa, né, com lavoura, que é o tempo que você espera essas árvores crescerem, foi o que a gente fez aqui, você usa os 2, 3 primeiros anos com lavoura, e a partir disso você pode estabelecer o pasto que as árvores já têm tamanho suficiente. Estou vendo, né, o Ernesto perguntar mais ou menos nessa linha aí também com relação ao isolamento. Esse é um raciocínio que a gente tem feito, mas sim, existe a possibilidade de usar cerca elétrica. Tem algumas propriedades usando, você estabelece os rankings de árvore, puxa lá um fio de cerca elétrica e no dia seguinte você já começa a usar. No nosso caso aqui, como o grão era parte do sistema, não havia a necessidade disso nesse momento, vamos dizer assim. Então a gente trabalhou com grão e na sequência trabalhou com o silvio pastoril. A professora Raquel te parabeniza, né? Muito bons os resultados, Bruno, parabéns pela apresentação e pelos excelentes trabalhos. Você pode comentar um pouco das diferenças morfológicas na pastagem nos diferentes sistemas avaliados? A gente mediu isso um pouco. Tinha um aluno de doutorado aqui em parceria com a professora Fernanda Chisotti, lá de Viçosa. O Hamilton avaliou isso para a gente. A gente tem, de maneira geral, um pequeno alongamento, vamos dizer assim, perfilhos um pouquinho mais alongados, entre nós um pouquinho mais espaçados, né, na área com o silvio pastoril. Área foliar específica e índice área foliar. Os mecanismos são muito claros, aqueles que estão escritos na literatura. Eles acontecem de maneira muito forte próximo às árvores e à medida que você vem para o meio do ranking, isso se dissolve. Então, a maioria das diferenças em que a gente conseguiu detectar, isso está publicado já, inclusive, na Crop and Pasture Science, a maioria disso está relacionada a esses primeiros 4, 5 metros ali perto da árvore. Na hora que você vem para as medidas de 7,5 e 15 metros, que a gente tinha 30 entre ranks, ele é praticamente semelhante ao pasto de pleno sol do nosso comparativo, né? Sim. Bruno, apareceu aqui que nós temos 1 minuto e 50 segundos. Voou. Rapidinho, o João Luiz Barbosa, ele pergunta, professor, o senhor tem informação com relação ao sequestro de carbono ou diminuição na produção dos gases de efeito estufa no ILPF? A gente mensurou alguma coisa, João, e de fato os números são importantes. Existe sim um acúmulo, o acúmulo é semelhante ao que a gente tem, inclusive, ou maior do que a gente tem nas áreas de floresta. Trabalhos aqui dos colegas de carbono de solo já com isso publicado. Então, assim, é promissor, inclusive, nesse sentido. Tá? Nesse sentido. Importante mencionar que os sistemas todos eram pastejados do mesmo jeito. Né? A Raquel perguntou embaixo, os sistemas eram avaliados da mesma forma? Sim, porque eu precisava ter a certeza de que a resposta era do sistema. Então, quando eu digo para vocês que foi diferente porque teve lavoura antes ou porque tem árvore. A adubação foi a mesma em todos, as tomadas de decisão de manejo do pasteiro foi o mesmo em todos, os animais eram no mesmo grupo. Então, assim, a pecuária era manejada de uma forma única. A diferença era que aquele pasto tinha ou não outro componente. Bruno, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Se deixasse, nós íamos passar a noite aqui falando sobre isso. Muito obrigado pelo aceite do convite, viu? Foi sensacional. Acho que todo mundo aqui estão agradecendo por esse bate-papo. Obrigado, viu? Porque daí o Ed Carlos está te mandando um abraço aqui também.
Você pode fazer as suas considerações finais. Deixa eu só lembrar, professora Iraci, professora Elaine, que estava conosco aqui também. Um abraço, viu? Bruno, obrigado. Pode fazer as suas considerações todos, finais. Eu também só tenho a te agradecer. Vi aí os amigos todos, Janaína, Carlos, né? Todo mundo aí, o Dalson. A gente